A fé para a prosperidade. Como crentes nascidos de novo, somos redimidos da maldição da lei e somos herdeiros da bênção de Abraão e das promessas divinas da prosperidade. Durante muitos anos, eu não compreendia que a vontade de Deus é que seus filhos prosperem. Pensava assim como muitos pensam, que a pobreza é uma característica da humildade, e para ser humilde, a pessoa precisa ser pobre. Achava que o justo não poderia ser rico e que o rico não poderia ser justo. Pensava que qualquer promessa nas Escrituras no tocante à bênção financeira era aplicável somente aos judeus. Posteriormente, aprendi mediante o ensino da palavra de Deus, aplicando-a à minha própria vida, que Deus quer que seus filhos tenham prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. Alguém pode dizer: a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Na realidade, porém, não é isso que a Bíblia diz. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Uma pessoa pode estar enquadrada nesse pecado sem possuir um tostão. Já ouvi pessoas dizerem: pois bem, acho que sou mais outro Jó. Algumas pessoas pensam que o coitadinho do Jó passou pela vida fora com pobreza, enfermidades e aflições. A verdade é, porém, que os acontecimentos registrados no livro de Jó ocorreram dentro de um período de 9 meses. E o capítulo final diz que Deus mudou a situação de Jó e que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42:10. Quando bandidos invadiram e roubaram os bens de Jó, este estava no cativeiro de Satanás. Quando o fogo caiu e queimou as colheitas de Jó, ele estava no cativeiro de Satanás. Quando veio a tempestade e derrubou a casa em cima dos filhos de Jó, que morreram, quando sua esposa voltou-se contra ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre, Jó estava no cativeiro de Satanás. Mas Deus voltou o cativeiro de Jó. Jó 42:10. Se você pensa que você é outro Jó, isso significa que você vai ser uma das pessoas mais ricas das redondezas. Você terá o dobro de bens que Jó teve antes. Jó viveu 140 anos depois dos eventos registrados na Bíblia. Se você for outro Jó, prosperará. Cristo nos resgatou da maldição da pobreza. Ele nos resgatou da maldição da enfermidade. Ele nos resgatou da maldição da morte espiritual agora e da morte física quando Jesus vier de novo. Não precisamos ter medo da segunda morte. Assim como a maldição é tríplice na natureza, assim também era a bênção de Abraão. Primeiro, era uma bênção material e financeira. Segundo, era uma bênção física. Terceiro, era uma bênção espiritual. No Novo Testamento, o seguinte texto concorda que Deus quer que tenhamos prosperidade material, física e espiritual, dizendo: amado, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. Um número excessivo de pessoas tem a impressão que quaisquer promessas na Bíblia, no tocante às bênçãos material e prosperidade, se referem somente aos judeus. Esse versículo, porém, foi escrito aos crentes do Novo Testamento. Depois de estes textos bíblicos se tornarem claros para mim, e depois de eu ver as coisas que me pertenciam como filho de Deus pela fé nele, outros textos bíblicos começaram a se abrir diante de mim. Tudo pertence a Deus e está à sua disposição. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. Salmo 24:1. Deus criou tudo. Depois ele fez o homem, Adão, e deu a ele o domínio sobre toda a criação. Deus fez tudo para seu homem, Adão. Deu a Adão o domínio sobre as alimarias, aos milhares sobre as montanhas, sobre a prata e o ouro, sobre o mundo e tudo o que nele se contém. Em outras palavras, Adão era o Deus deste mundo.
Mas Adão cometeu autotraição e vendeu-se a Satanás. Dessa maneira, Satanás se tornou Deus deste mundo. Jesus, no entanto, veio redimir-nos do poder de Satanás e do seu domínio sobre nós. Romanos 5,17 diz: Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Devemos reinar como reis na vida. Isso significa que temos o domínio sobre a nossa vida. Devemos dominar as circunstâncias. A pobreza não deve nos dominar, nem reinar sobre nós. Nós devemos dominar a pobreza e reinar sobre ela. As enfermidades e as doenças não devem nos dominar, nem reinar sobre nós. Nós devemos dominar e reinar sobre as enfermidades. Devemos reinar como os reis na vida por meio de Jesus Cristo, em que temos a redenção. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Quando reconheci pela primeira vez essa verdade e vi a prosperidade material e espiritual que Deus tem planejado para seu povo, dificilmente conseguia caber em mim mesmo com tanta alegria. Fiquei emocionado ao descobrir que eu era resgatado da maldição da lei, da maldição da pobreza, e que a bênção de Abraão era minha. Nós, como cristãos, não precisamos sofrer reveses financeiros. Não precisamos ser cativos da pobreza ou da enfermidade. Deus proverá a cura e a prosperidade para seus filhos, se eles obedecerem aos seus mandamentos. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 9-11. Quantos de nós que somos pais queremos que nossos filhos passem pela vida famintos, doentes ou aflitos, nunca tendo o bastante para sobreviver? Nenhum pai ou mãe quer isso. Na realidade, nós trabalhamos e nos sacrificamos no esforço de ajudar nossos filhos a obter uma educação melhor do que a que nós recebemos, de modo de que possam ganhar melhor do que nós a sua vida. Deus colocou aqui na terra todo o gado, toda a prata e o ouro. É razoável pensar que Ele fez tudo isso somente para os ímpios? É certo que Ele ama os pecadores, mas será que Ele ama os pecadores mais do que Ele ama os seus próprios filhos? Não. Deus colocou todas essas coisas aqui para seu próprio povo. Ele disse a Israel: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. E se Deus quer que seus filhos comam do melhor, Ele quer que vistam as melhores roupas. Ele quer que tenham a melhor condução. Ele deseja que tenham o melhor de tudo. Quando essa verdade se tornou real no meu coração, o Senhor me falou dizendo: Não ore mais pelo dinheiro. Você tem autoridade em meu nome para reivindicar prosperidade. Já coloquei ouro, prata e gado para meu homem, Adão, e a ele dei domínio sobre tudo isso. Depois de ele se vender a Satanás, o segundo Adão, Jesus Cristo, veio redimir você das mãos do inimigo e para tirar de você a maldição da lei. Agora, em vez de orar para eu fazer o seguinte, pois já fiz provisão para as suas necessidades. Tudo quanto você precisa fazer é dizer: Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro. Simplesmente reivindique aquilo que você necessita. Você reina na vida por Jesus Cristo. Veja bem, nunca precisamos ter fé para aquilo que é possível.
É pelos impossíveis que cremos. Graças a Deus porque não estamos debaixo da maldição, pois Jesus nos libertou. Em vez de doença, tenho uma saúde. Em vez da pobreza, tenho abundância, pois Jesus me resgatou.